Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero fazer a leitura e a exposição e a continuidade da leitura de 1 Coríntios, da carta que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 5, 6 e 7. Estaremos fazendo a exposição desse texto e dando continuidade. Capítulo de número 5, Paulo ele vai tratar sobre um assunto interno de que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios. É importante destacar-se que a cidade de Coríntios era uma cidade que pecava muito, principalmente porque tinha um culto voltado à deusa Diana da época, que também era a deusa do amor, da fertilidade. E eles tinham um modo da adoração, de quando eles iriam praticar a adoração dessa deusa Diana e a sacerdotisa, que era chamado o modo de corintianizar. E muitos do que se converteram à igreja de Coríntios, eles ainda continuavam na prática essas que era liberal a prática sexual, no tanto que alguns da igreja vivenciavam essa situação e passavam por algumas confusões em que a igreja tinha que ser santificada e o modo de vida, o caráter tinha que ser mudado, essa cultura. E havia um choque, porque quando eles estavam participando da doutrina, da igreja, da palavra, e automaticamente eles vivenciavam a cultura nas ruas e viam isso, enfrentavam. Então era uma luta diária. Capítulo número 5, Paulo ele trata isso com muita clareza. Verso número 1, que ele começa a tratar sobre a fornicação entre os gentios. Aqui havia um rapaz, havia alguém que estava abusando da mulher do seu pai, a sua madrasta. E Paulo ele acha isso algo horrível, ele fica pasmo, horrorizado. A igreja tolerando essa imoralidade de seu meio e sem ter a noção do grau do que estava acontecendo. Coríntios era semelhante à igreja da atualidade que hoje nós vivemos, que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre nossos membros. Inclusive o adultério, todas as formas de fornicação, as intimidades conjugais, pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja. E mediante a isso, existe uma regra contra essa corrupção, uma regra contra tudo isso. E Paulo, quando escreve essa carta, o texto vai nos informar que ele vai falar no verso de número 5, para que não seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? E não sabeis que um pouco de fermento faz levitar toda a massa? Então, ele estava dizendo aqui, tratando sobre o fermento, que na Bíblia significa o fermento, a levitura, que ele cresce, que produz a fermentação, o símbolo do erro, que permeia no povo que está corrompido diante da verdade. E mediante a isso, Paulo termina o verso de número 2 dizendo: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai-vos os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o que é iníquo, o que é ímpio, o que não é justo. E o verso, capítulo de número 6, ele inicia dizendo sobre a liturgia dos irmãos, né? Quando ocorre aqui uma disputa banais entre cristãos,
e sendo julgado da igreja não pela justiça assim secular, a igreja que deve julgar aqui entre aquilo que está certo, está errado, entre grupos de irmãos e disciplinar o culpado. Quando nós olhamos aqui esses crentes que ia à justiça, com os casos graves como esse ligado a incrédulos, o próprio apóstolo Paulo apelou ao sistema judiciário para mais de uma vez, né? Ele apela para o sistema judiciário mais de uma vez. Exemplo disso, Atos Apóstolos capítulo 16, 37 e 39 e Atos Apóstolos capítulo 25, 10 ao 12. Paulo de vai falar sobre um julgamento aqui. Paulo também ele diz também no verso de número 6 em primeiro, Paulo está dizendo aqui que tampouco a igreja permite que os seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes, como viúva, crianças, e em defesa da igreja, né? É injusto isso, dizer que no capítulo 9 aqui, ó, não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Não reis, nem o devasso, nem os idólatras, nem o adúltero, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que algum deles ter sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificado no nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Quando fala aqui, quando Paulo começa a falar sobre isso, ele vai falar sobre aqueles que ficavam na posição de julgar, aqueles que estavam julgando o pecado de alguém, de outro alguém. Paulo então ele começa a falar alguns de Coríntios que enganavam-se o ponto de crer que perdesse a comunhão com Cristo, negasse, que vivesse a imoralidade, na injustiça, na sua salvação, na sua herança, o reino de Deus continuasse seguras. Paulo, no entanto, aqui, meus irmãos, declara que a consequência é inevitável do pecado habitual, é a morte espiritual, até mesmo para o cristão. Romanos 8,13 também relata isso. Ninguém poderá viver na imoralidade, ao mesmo tempo, e herdar o reino de Deus. Romanos 6,16 também fala sobre isso. É uma nota de rodapé e que você possa ver depois. Quando nós olhamos aqui e vemos que Paulo, ao declarar no capítulo 6, o verso número 12, ele vai falar algo interessante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Ao olharmos isso, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas todas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, quando Paulo fala isso, essa declaração é claramente uma citação de falsa teologia dos inimigos de Paulo, irmãos. Quando aborda isso aqui, Paulo ele vai abordar isso. Ele pensava que tinha o direito de fazer tudo quanto queria. O capítulo número 6, verso número 15, vai falar algo interessante. Sobre o corpo de Cristo, membro de Cristo. Não sabeis que vós são corpo e são membro de Cristo. Tomarei, pois, o membro de Cristo. Falo-ei membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que a junta com meretriz faz o corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne, mas que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Tá falando aqui sobre a questão da imoralidade, da prostituição, né? Ele que se deita com a meretriz, faz um corpo só com ela, e se mistura com as mesmas imundícias da imoralidade com ela. Mas aquele que entrega o seu corpo a Cristo e entrega a sua vida a Cristo, membro de Cristo, ajuda ao Senhor o mesmo Espírito, anda no mesmo Espírito, no mesmo sentido. O apóstolo Paulo aqui está divertido quanto relaxamento moral, demonstra também
há terríveis consequências para o crente da imoralidade sexual. Quando o crente une-se fisicamente com a mulher decaída, fica sendo só uma com ela, né? Uma só carne, sujeito ao domínios. Gênesis 2:24 fala será uma só carne. Profana aquilo que Cristo santificou, irmãos. Separa-se do reino de Deus, da imoralidade sexual. Ele está se envolvendo na imoralidade sexual e separa-se do reino de Deus. E essa pessoa praticamente separa-se da união com Cristo e faz do seu corpo um membro da outra pessoa imoral e ímpia. E o verso de número 18 ele vai falar algo interessante. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete, e fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Olha que interessante. A imoralidade sexual aqui é terrível, é abominável diante de Deus. Mas o que qualquer outro ato pecaminoso profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo está admoestando fugir da imoralidade sexual. O uso do tempo presente aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Gênesis 39:12. Quando nós vemos ali no padrão o pecado da moralidade sexual. Aqui ele vai falar muito sobre isso. E é o que ele retrata, é o que a igreja estava enfrentando, né? É que a cultura grega da época tinha, eles veneravam, eles adoravam essa deusa Diana, e a forma de adoração deles era a imoralidade sexual, era a prostituição, a fornicação, o adultério, e a liberdade total entre eles era terrível. O verso 19, ele dizendo: Não sabeis que nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, previamente Deus que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus e não o vosso corpo, do vosso espírito, as quais pertencem a Deus. E no capítulo de número 7 havia um problema na igreja que era do casamento. Né? Havia um problema na igreja que era do casamento. E aqui há uma situação terrível, porque a igreja de Corinto vivia na cultura em que os casais da época também viviam na libertinagem, eram liberais. E eles não queriam viver na situação que estavam vivendo, o adultério, fornicação, então eles achavam que para se santificar precisava então se apartar de um do outro. E automaticamente quem está vivendo no pecado de adultério também está pecando. Um relacionamento fora do casamento também está pecando. Então, e aquele que também não era casado e fornicava também estava pecando. Mas também aquele que era casado e negava-se a se deitar-se ou pagar benevolência à sua esposa ou sua esposa também estava pecando, porque estava negando aquilo que é santo, daquilo que Deus santificou. No capítulo 7 se resume a isso, a perguntas e respostas do casamento. Aquele que é casado, cuide do seu casamento, cuide da sua casa, os casados cuidem da sua casa. E aos maridos, paga benevolência às suas mulheres, às suas esposas, a sua esposa paga benevolência ao seu esposo. E ao solteiro, não é bom que fique só, que case, porque se não casar, que ele não venha se abrasar. É esse capítulo 7, ele conclui dizendo dessa forma. E que nós possamos tratar isso como o problema da igreja do século XXI também, é o que nós passamos, é o que nós estamos vivenciando. Então, que nós temos essa observância diante desses capítulos, capítulo de número 5, 6 e 7. Que Deus abençoe, tenha uma boa leitura, tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.